que aconteceu comigo? Eu era recém-formada, assim, tinha acabado de formar fazia 3 meses. Eu assumi a clínica. Naquele momento, eu falei, e agora? Será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? Eu vejo vocês num prédio espelhado. E na lateral tem seu nome em destaque. Só que não vai ser só um lugar de trabalho, vai ser um lugar de louvor e adoração. Trajetória do herói, mas o herói da vida real, entendeu? Sim. Porque assim, em nenhum momento você trouxe aqui os êxitos. Antes de chegar nos êxitos, teve muita luta, muita fé. E outra coisa que eu aprendi nessa vida é que você tem que ter Deus no seu caminho, porque sem Deus você não consegue fazer nada. Não adianta você achar que você faz com as suas próprias mãos, que você não tem força para isso. Então, se Deus quer que você faz e dê certo, vai dar certo. Se Ele falar que não, se não for da aprovação dele, você vai correr, vai bater a cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Coloque uma porção de fé em tudo que você for fazer. Fala, galera! E aí, Medina, tudo bem? Tranquilo. Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast da Newcastle. Antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, porque o episódio de hoje ele é sensacional. Os nossos convidados de hoje são pessoas que transformam sorrisos. E quando você transforma um sorriso, você transforma um sonho. Inclusive, já pega esse gancho aqui, hein? Eu vou me expor, mas para mostrar a transformação que aconteceu na minha vida, a transformação do meu sorriso. Eu vou postar aqui a foto do antes e depois, que tem lá no Instagram. E o convidados de hoje é um casal top aqui, que são nossos amigos, nossos parceiros, pessoas que moram no nosso coração, que é Fernandão e Andriele. Seja muito bem-vindo aí, Fernandão. Dri, tamo junto. Imagina, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Aqui é a sala da nossa casa, a mesa da sala da nossa casa. E aqui é o seguinte, galera, é os amigos, pessoas que têm aí trajetórias de vidas, que nos inspiram, que têm sempre aprendizados para estar compartilhando. E é uma honra ter vocês aqui. Acompanha aí a jornada aí de vocês há muito tempo. Sou grato, sou paciente do Instituto de Castro. E para começar, vamos iniciar do começo, do zero. Como nasceu a trajetória aí? Se apresenta aí, Dri, Fernandão, tamo junto. Pode falar. Vou falar? Primeiro eu quero agradecer, Gustavo, Medina, muito bom estar com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Mas a minha história começa bem antes de nascer o Instituto de Castro. Começa com uma menina que teve um sonho de fazer odonto. Eu trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica e chegou a época de decidir, de começar a fazer faculdade, e eu comecei a pensar o que eu queria fazer e tinha um dentista que se tornou um amigo e ele me inspirou a fazer odontologia, mas não era muito assim a minha realidade. Era um curso caro, um curso que tinha que, além da mensalidade, arcar com o custo de material. Então, não era muito assim fácil, né? Muito fácil e real ali naquele momento. Mas eu comecei ali a falar com os meus pais, que era um sonho fazer odonto. E aí, minha mãe falou, filha, vamos então buscar uma confirmação se Deus tá nesse negócio, se Deus vai dar o aval para você conseguir realizar esse seu sonho. E aí eu fui pra faculdade, sem muito saber como ia pagar. E entrei na faculdade, consegui uma bolsa. No primeiro ano eu tive ajuda aí dos meus pais, eu trabalhava na época, então paguei um pouco. Depois no segundo semestre eu já namorava o Fernando. O Fernando me ajudou financeiramente no segundo semestre, a gente dividia a parcela da faculdade em 4. E aí depois do ano seguinte, eu consegui uma bolsa, consegui o FIES e consegui finalizar a faculdade.
Então, quando a gente fala em alguém que faz odonto, remete muito aos parentes que já são formados. Então, uma família de dentista, que o pai é dentista, ou a tia. E eu meio que quando me formei, falei, e agora, né? Eu vou pra onde? Porque não tem uma tia, uma mãe, um pai que eu possa atender na clínica deles. E não tinha ninguém conhecido para que eu fosse, né, atender. E aí eu lembro que eu saí e o primeiro currículo que eu entreguei, eu fui trabalhar, era um lugar que atendia convênio. Eu lembro que eu me matei de trabalhar, trabalhei 30 dias nesse lugar. E aí quando ela foi me pagar, ela me pagou assim um valor bem considerável, assim, bem baixo. E aí eu falei assim, nossa, o que eu quero, né? Nesse momento, quando a gente forma, a gente consegue enxergar assim, ó, o que eu quero pra minha vida? Eu quero ficar num lugar onde tem uma odontologia de qualidade para que eu possa me inspirar, para que eu possa evoluir como profissional. Ou eu quero já começar a minha carreira numa clínica que não tem, assim, muitas condições de ter um tratamento ideal para o paciente. E aí depois eu fui conseguir com um outro colega, entrei numa clínica e aí começa a minha história. Eu entrei nessa clínica e era uma dona, uma dentista que tinha formado há uns 4 anos. Ela era protética, tinha uma história linda de vida. E quando eu entrei, o sonho dela era ser mãe. E ela já era casada há um tempo e não tinha filhos, o sonho dela era ser mãe. Quando eu entrei, passou assim alguns meses, ela engravidou. E ela falou, Dri, eu tô realizando o meu sonho. E eu fiquei assim, né? Ela era uma pessoa muito boa, tenho contato com ela até hoje. Se ela estiver assistindo, um beijo, Silvia. Você foi minha inspiração no início de tudo. E ela falou, Dri, eu preciso realizar meu sonho. Ela tinha o sonho de formar, formou, mas o sonho maior dela era ser mãe. E aí, quando ela descobriu que tá grávida, ela falou, eu preciso parar, eu preciso ter meu filho, eu preciso realizar meu sonho. E nisso, o que aconteceu comigo? Eu era recém-formada, assim, tinha acabado de formar, fazia 3 meses. Eu assumi a clínica. Então, eu era responsável por receber o paciente, fazer a avaliação, meio que planejava os casos. Naquele momento, eu falei, e agora? Será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? E ela super me auxiliava em alguns pontos. Depois nasceu o bebê, né, a menininha dela. Mas mal eu sabia que aquela experiência serviria para o que Deus tinha para mim lá na frente. Foi intensivão, né? Foi um intensivo ali, ficava eu e um protético. Então era só eu de dentista e eu tinha que dar conta. Então chegava um paciente para extrair um dente, eu tinha que extrair o dente. Chegava um paciente para abrir um canal que estava com dor, eu tinha que abrir esse canal. E aí, às vezes, a gente acha que a dificuldade, ou você para, ou você enfrenta. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho experiência, mas eu tô aqui, eu preciso aprender. E naquele momento, eu pensava assim, olha, eu preciso conseguir fazer o negócio dela dar certo, porque ela tá realizando o sonho da vida dela. Imagina ela ter que parar o sonho dela para ficar pensando, e agora? A clínica não tá dando certo e tal. Então, eu sempre tive esse senso de, não, eu tô aqui, eu preciso fazer com excelência, eu preciso dar o meu melhor. E mal eu sabia que isso era, assim, um teste, né? Se eu ia conseguir, se eu ia passar ali desse nível para depois, futuramente, abrir o Instituto de Castro. Mas resumindo, depois disso, que eu saí dessa clínica, eu abri uma sala. Na verdade... Quer falar essa parte? Na verdade... Na verdade, eu trabalhava na Honda ainda, né? Era CLT ainda nessa época. Só que a cabeça sempre ficava, vamos fazer um negócio próprio, né? E aí eu fui pra um médico um dia, um médico amigo meu até hoje, assim, que eu falo com ele. E aí ele falou assim, você não quer abrir uma sala aqui pra sua esposa trabalhar? Mas tipo, era uma clínica bem... antiga, assim, né? E eu falei, vou falar com o André lá, né? Acho que eu quero sim, né? Aí eu cheguei em casa e falei, amor, vamos abrir uma sala pra você agora. Consegui um esquema aqui com o meu médico, ele vai conseguir pra gente um valor bem, tipo, acessível pra gente na época. Mas como assim? Vou abrir uma sala pra mim? Eu falei, não, vamos abrir, vamos, muito louco, igual a gente fez pra as escolas. Isso é a cabeça de sempre, né? Não, vamos, então a gente vê o que faz, vamos abrir e vai dar certo, né? Aí ela, vamos ver então. Daí a gente foi, se for pra dar certo então, vamos ver se vai ficar bom a cadeira pra gente comprar, vamos comprar os equipamentos. Aí a gente marcou com um responsável técnico lá que vendia cadeira, vendia raio-x, tudo. A gente se encontrou lá no shopping Campina Shopping.
E aí ficou um valor que a gente falou assim, não, acho que esse valor aqui dá pra pagar. Vamos comprar essa cadeira, né? E compramos, parcelamos em quantas vezes? 12 vezes? 15 vezes? Bastante vezes. Parcelamos uma cadeira lá, colocamos num quartinho, acho que era desse tamanho aqui, ó, a sala. Exatamente desse tamanho. Formamos a sala, colocamos um espelho lá pra tentar deixar mais moderno. E aí eu fui, com a cara e com a coragem, assim. Eu lembro que nós fizemos essa parcela e não era muito assim, não, vamos pagar tranquilo. Ele falou, vamos fazer essa parcela e a gente vai ter que trabalhar um pouco mais pra conseguir pagar isso. E aí, nós abrimos essa sala pequena, só que não tinha paciente, né? Como é que eu vou abrir e ficar lá, sozinha, sem ninguém? Então, eu continuei trabalhando 2 dias na semana nesse lugar que eu estava, até pra finalizar os pacientes, não deixar a dentista na mama. Ela já tava com a neném, já tava 1 aninho e tal, ela já tava voltando. E aí, 2 dias eu trabalhava nesse lugar, 2 dias eu trabalhava nessa sala que eu abri, e outros 2 dias eu arrumei um outro trabalho no prédio, que era o prédio que tinha a primeira de Castro. Tá. E aí, eu trabalhei, eu lembro assim, que foi durante 1 ano, e eu comecei a trabalhar, começou a aparecer alguns pacientes, só que nisso, era um lugar assim, como eu era nova... Então, existia um médico que atendia nessa clínica. E esse médico era muito bom, ainda, né? Só que era um local muito antigo. Então, uma pessoa que é nova no mercado de trabalho, ela precisa ter uma melhor apresentação. Porque o cara que tá lá há muito tempo, as pessoas estão indo lá não pelo local, estão indo por ele. Sim. Então, ele, de fato, era muito bom. Mas as pessoas não me conheciam. Então, quem ia no dentista com medo, chegava lá num lugar que não era muito confortável, eu falava, nossa, não dá pra eu continuar muito aqui, né? E aí, paralelo a isso, eu comecei a atender nesse prédio. E deu, assim, uns 8 meses. Eu não sei o que aconteceu, assim, começou a vir muito paciente nesse prédio. Gente, as pessoas estão me procurando, o que tá acontecendo, assim... E aí eu falei, Fernando, deu 1 ano. Falei, Fernando, a gente tem que mudar pra esse prédio. Porque é ali que estão os pacientes têm que andar, pegar... Na época não tinha Uber, não tinha essa facilidade. Então o paciente ou ele ia de carro ou ele ia de ônibus. Então a gente tem que estar onde tem esses pacientes. Aí o que eu fiz? Em 1 ano nessa sala, eu aluguei uma sala, saí desse lugar e aluguei uma sala nesse prédio. Então, fiquei nessa sala e aí ali que eu comecei a fazer os pacientes. Então, eu atendi ali sozinha e começaram a vir mais pacientes. E nasceu um desejo no meu coração que era ter uma clínica com vários profissionais. Por que eu pensava? O paciente ele veio para fazer um implante comigo, mas ele precisa usar aparelho. Então, se eu consigo resolver isso com o paciente, por que ele vai para outro lugar? E era um lugar pequeno também, né? Tinha uma recepção, tinha uma sala, a gente até falou assim, tem que aumentar. A gente colocou até uma divisória no meio da sala, assim, para fazer 2, né? Mas não tava dando muito certo. Isso, aí encontrei a Camila, que formou comigo, daí eu liguei pra ela, falei, cara, tô com um caso aqui, você não quer vir fazer a horta? E a gente vê o que faz e tal. Ela falou, eu vou. E daí, de repente, assim, começaram a aparecer os pacientes, porque eu sempre tive uma visão completa. Então, você veio tratar um dente, mas esse dente quebrou porque um outro dente tá tocando a mais, sabe assim, uma visão ampla, não um dentista de um dente. Então, você precisa fazer um dente, você vai lá e resolve. Daqui 6 meses, esse mesmo dente vai quebrar. Então, por que tá quebrando? Então, vamos resolver um todo. E esse olhar como todo, eu acho que foi, assim, o diferencial para começar a ter mais pacientes. Porque daí, começavam a falar, não, vai lá, porque ela fez aquele dente e não quebrou. Olha, eu já passei em 3 lugares e aquele lá foi o único lugar que eu fui que o dente não quebra. Eu fazia uns provisórios, o paciente não voltava para fazer o definitivo. Ele falou, não, vai lá, doutor, eu vim porque o meu provisório que quebrou e durou muito tempo e tal. Então, essa visão ampla, eu acho que foi o maior diferencial. Daí eu liguei pra essa minha amiga e falei, vem aqui, vamos fazer um caso. E eram uns casos difíceis, assim, ela, Dri, mas como nós vamos? Eu falei, vamos, a gente vai melhorar a vida do paciente. E aí eu fiquei 2 anos nesse lugar. E aí nós nos reunimos, eu e o Fernando, eu falei, a gente precisa aumentar agora, porque ela ia atender, eu tava atendendo, e eu sou assim, né, converso muito. Então, a consulta que era pra ser de 1 hora, 1h30, né, que daí conversa, conta da família, conta das coisas. E daí ela chegava pra atender, eu tava com o meu paciente ainda, e ela tinha que esperar com o paciente dela. Eu falei, gente, a gente precisa arrumar 2 cadeiras. E aí, foi quando a gente
nisso eu já estava guardando dinheiro ali, pensando em algo de expansão. E aí foi nesse período que nasceu a de Castro. Nesse mesmo prédio, nós arrumamos uma sala no primeiro andar, mas era uma sala 3 vezes maior do que a sala que eu estava atualmente. E aí, nosso projeto era para montar 2 salas. Aí o Fernando falou, olha, em 2 anos, movimentou muito, então monta 3 salas. Eu falei, nossa, como que eu vou montar a terceira, sendo que eu não tenho paciente nem para todos os dias encher a segunda? E aí, assim, é aí que eu entro, eu acho que o marco, assim, se for pra eu falar, assim, qual é o diferencial da sua história? Se for pra falar um diferencial, é a fé. A fé que começou pequena lá atrás, de vai dar certo a faculdade ou não vai? Vou conseguir hoje passar minha carteirinha, entrar aqui e estudar? Ou eu não vou? Então, assim, a fé que começou pequena, ela vai aumentando. Então, você vai evoluindo, né? Até na fé. Então, você tem um pouco de fé, dá certo. Olha, então, se eu aumentar a minha fé, pode ser que o projeto seja maior. E aí, nós descemos, conseguimos fazer uma reforma na sala, mudamos o piso, negociamos o aluguel, essa coisa que vocês já sabem, né? Como é montar uma escola, montar um local. E deu certo, a gente fazia, assim, umas provas. Olha, se a dona fizer tanto do aluguel, a gente muda, porque a gente só pode pagar tanto. Não adianta eu mudar sabendo que, eu vou contar que... Não, olha, eu posso pagar tanto no aluguel. Daí a gente falava, ó, se for pra ser, vai ser. E aí dava o tempo, a pessoa fazia, não, eu vou fazer esse valor pra vocês. Daí foi quando nós mudamos. Quando nós mudamos pra esse lugar maior, ainda era Andriele. Então eu falava, odontologia Andriele Castro. E aí, como mudou, aumentaram os profissionais. Então, a Camila começou a vir mais dias. Ela vinha um dia, uma vez por mês. Depois, uma vez a cada 15 dias. E quando nós mudamos, ela já estava vindo quase todos os dias. Então, a gente já estava com uma quantidade maior de paciente. Então, quando nós mudamos, a gente começou ali a atender, começou a melhorar. E quando deu uns 6 meses... eu entendi que eu não era mais a Andriele Castro, dentista. Eu precisava começar a pensar como empresa. Então, até nesse ponto, eu ainda era só o CPF, eu não tinha aberto CNPJ. A minha mentalidade ainda estava, você é uma dentista que atende seus pacientes, que preza para eles terem uma experiência diferente, que preza para ter um local que tenha todos os profissionais, seja mais confortável. É que todo mundo que ia na clínica queria a Andriele Castro, né? Que tava na parede. E tá falando, não tá dando certo isso aí, né? Sim. A gente vai querer colocar mais profissionais, mas ninguém vai querer passar com eles, só com você. Sim, aí vamos colocar o nome de uma empresa mesmo agora, e aí vai dividir certinho aqui. Ninguém vai querer só você. Sim. Aí vai ter mais. E o legal é que os pacientes confiam. Então eu falo, olha, passa... Por exemplo, com a Camila, que ela que faz a horta, eu não faço. Eu posso planejar, ajudar a fazer o caso, mas quem vai executar é ela? E eles passam, sabe? Assim, eles criam um elo de confiança, que se você falar, não, olha, esse profissional tá aqui porque eu confio. Então, eles confiam também. Então, hoje eu consigo já enxergar isso. Sim. E aí, na época, eu falei assim, agora a gente precisa pensar ali fora da caixa. Foi quando aí eu abri o CNPJ, e aí iniciou em 2019, aí começou o nome, de Castro Odontologia. Começou a pagar os impostos. Então eu saí de um consultório e virei uma clínica. Mas para eu descobrir isso, assim, foi um pouco penoso, assim, sabe? Eu fazia conta de dentista, então eu não calculava que para a empresa funcionar tem esse custo. Eu pensava assim, ó, eu aluguel isso e isso. E aí depois você começa a pensar diferente. Não, ó, tem o custo disso, tem o custo daquilo. E aí eu saí um pouco dessa parte específica, né, de tratamento, fui fazer alguns cursos de gestão, o que é uma empresa, o que a empresa tem que fazer, como é que a empresa faz. Comecei a contratar os colaboradores. Então, sempre pra mim era muito importante que todo mundo tivesse ali num tratamento ali, que o paciente sentisse que era bom desde a recepção, sabe assim? Então, eu ficava preocupada em, nossa, não posso contratar qualquer pessoa pra ficar ali, porque ela vai receber o meu paciente. Foi tão difícil começar do zero e conquistar esse paciente lá atrás. Então, eu não posso colocar qualquer pessoa pra tratar meu paciente mal. Eu não posso achar que a pessoa vai ser grossa com o meu paciente. Então, eu tô ali faz 5 anos fazendo tudo, tentando
tratar o paciente da melhor forma, para conseguir um número de pacientes ali. Então, aí que a minha cabeça mudou. Então, nossa, agora eu preciso dar um treinamento para essa secretária. Não posso colocar essa secretária ali do nada e achar que ela sabe de odontologia, que ela vai entender que o paciente tá reclamando, a queixa do paciente. E aí foi quando mudou um pouco o conceito de... Agora de Castro virou uma clínica. Não era mais só a Andriele. Eu era a Andriele que tinha com outras dentistas, com outros profissionais, com colaboradores. Então, assim, meio que eu apanhei um pouco no começo, assim. Você tá fazendo de uma forma, aí você vê que você tá fazendo errado. Aí você volta, tem que chamar todo mundo de novo pra conversar. Falar, olha, agora mudou. Agora a gente tá pagando mais imposto que o normal. Não é só imposto de uma pessoa, tô pagando imposto sobre todos. E aí foi quando mudou, assim, um pouco a minha ideia. Mudou um pouco a mente. E eu não sonhava com tudo isso que aconteceu hoje. Meu sonho era bem menor, era lá atrás um sonho bem, bem pequeno. Mas conforme as coisas vão acontecendo, você fala assim, não, eu consigo entregar mais. Eu consigo acessar mais pacientes, eu consigo resolver mais problemas. A clínica começou a vir muito paciente que tinha ido em outro lugar e tinha dado errado. Então, eu já fui em tal lugar, deu errado. Eu já fiz isso e nós começamos a fazer tratamentos muito difíceis. E aí, eu me especializei, fiz a especialização na Unicamp, em reabilitação oral e tal. E aí, eu comecei a entender que a gente conseguia resolver problemas que os outros dentistas não conseguiam. Então, aí começou alguns dentistas ligarem, olha, posso passar um dia com vocês? Posso fazer uma mentoria e tal? Eu falava, não dá pra gente ter o nosso paciente e vir um outro dentista e a gente fazer isso com o nosso próprio paciente. Foi quando eu comecei a pensar, não, eu acho que dá então pra gente expandir. Porque nós estamos agora acessando o paciente, mas nós estamos acessando outros profissionais. Foi quando veio a ideia de falar, então agora vamos montar um instituto. Porque nós vamos continuar com o tratamento, mas agora nós vamos colocar ali uns cursos para dar a mentoria, para fazer com que a gente consiga passar esse conhecimento, tanto ali no lado de estudo mesmo, mas também do lado de experiência, de conseguir resolver casos diferentes. E aí a gente descobriu a tecnologia, que é ao nosso favor. Então, a tecnologia consegue identificar alguns pontos que você não consegue só de olhar. Então, nós conseguimos, assim, evoluir na odontologia. Mas isso aí de instituto foi uns 2 anos antes ainda de abrir, né? Tipo, a gente pensava em instituto há muito tempo, mas tipo, a gente era sozinho e é muito caro, né, fazer um instituto grande assim. Aí então a gente ficava só na cabeça, só no sonho. Vamos fazer, um dia vamos, Era muito fora da realidade. Aí depois de uns 2, 3 anos, né? 5 anos. A gente ficou 5 anos no prédio, sendo de Castro Odontologia. Mas a ideia do instituto foi uns 2, 3 anos pra trás. Que eu até ia falar pra vocês, tipo, a fé da Andriele sempre foi maior que a minha, né? Pra mim, a empresa era, eu consigo, sou novo, vamos pra cima e vai dar certo, né? A Andriele sempre foi na parte mais espiritual, tentando conformação com Deus e tal, e eu também tinha isso, só que era mais forte nela. E foi o que aconteceu com a gente até, Gu. Eu falei, vamos abrir uma escola, vamos 2, vamos 3, eu consigo, eu sou novo, vamos pra cima. Eu consigo. E nunca parei, né? E nunca parei pra perguntar, né? Pra fazer Deus, uma oração, né? Tipo orientação. Assim, dar um sinal se é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida. Só simplesmente abria. E foi aí que chegou até a pandemia e foi aquele socão no peito que a gente tomou aí. E meio falou assim, agora, tipo, não era isso que era pra fazer. Então, agora, tipo assim, vamos abrir um instituto, mas vamos ter a confirmação. Vamos ter a confirmação, porque eu não vou mais fazer loucura. Já tava com casca já, tartaruga já, né? Não dá mais, né, pra perder, né? E nas apostas, né? E aí um dia, né, a gente tava na casa de uns amigos e foi vai falar isso? E foi uma irmã lá falar com a gente e tal, dar uma palavra tem que falar pra gente. Tem que falar, tem que falar. Foi lá dar uma palavra pra gente. Não, deixa eu falar uma coisa antes, então rapidinho. Ele tá falando da pandemia, Gu, e aí, assim, a pandemia meio que, né, destruiu todo mundo, né? Sim. As pessoas ficavam com medo e tal. Mas na pandemia foi o momento que a de Castro deu um boom. Então, assim, começou em 2019, ali o que vai acontecer? Aí em 2020, final de 2019 foi quando eu virei o CNPJ, né? Fez o nome Fantasia e tal. Em 2020 veio a pandemia,
quando foi mais ou menos em abril, fechou tudo em março, abril, maio. Quando foi em maio, deu um boom. As pessoas não tinham o que gastar. Então as pessoas não compravam roupa nova porque não ia pra lugar nenhum. As pessoas começaram a ficar em casa e começaram a se olhar. Então, no que as pessoas se olham, não, eu preciso me cuidar, meu dente tá feio, eu tô com ruga. Preciso dar uma reformada. Tô sem dente. Tô sem dente, tô sem isso. E as pessoas começaram a pensar, se eu for cuidar do meu dente agora, ninguém vai ver. Então, quando eu tirar a máscara, eu tô bonito de novo. Todo mundo de máscara. Então, assim, ó, a clínica deu um pode boom crer, entendi. na pandemia. Porque as pessoas começaram a se olhar, começaram a pensar, ó, meu dinheiro vai ser investido pra quê? Porque eu não vou sair, porque eu não tô encontrando ninguém, eu tô com medo de ficar em casa. Eu tô mais bonito com máscara do que sem máscara. Lá é um lugar seguro, porque a área da saúde remete a um lugar, assim, limpo, seguro. Sim. Então, as pessoas começaram a olhar pra si próprio na pandemia, e aí a clínica deu um boom. Então, assim, era na pandemia, todo mundo tava trabalhando igual louca. Porque aquilo ali foi muito surpresa, assim, pra mim. Então, assim, as pessoas, quando tirou a máscara, tava todo mundo bonito. Então, assim, todo mundo fez implante, se cuidou, colocou faceta. Então, assim, totalmente improvável, a economia ruim e a clínica indo muito bem. Então, nesse período, a gente falou, poxa, então pensando como empresa, vale a pena investir. Se as pessoas, depois da pandemia, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Sim. As pessoas entenderam que ela precisa se cuidar, ela precisa fazer atividade física, ela precisa cuidar do corpo. Se vier alguma coisa, você tem que estar bem com a imunidade. Então, depois da pandemia, nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Então, a gente pensou assim, não, o que nós vamos fazer? Isso aqui tá dando certo? Isso aqui explodiu a hora que tava todo mundo quebrando. Tanto que, né, ainda bem que deu certo, porque do outro lado da escola tava bem quebrado, né, com tudo. Então, nesse ponto, aí foi que abriu. Falou, nossa, isso aqui tá dando muito certo. Pode dar mais certo que a gente imagina. Então, talvez aí a mente mudou. Não, agora eu posso investir nisso. Talvez isso aqui é o local certo pra investir. E é uma empresa que não fecha também na pandemia, né? Não fechou. Diferente dos restaurantes, das escolas, todos os lugares aí que teve que fazer, né? Teve que lacrar a porta. Sim, sim. E nisso, nessa época, a gente começou a fazer mais contratações. Então, a terceira cadeira, que não tinha movimento, que eu falei pra vocês, começou a rodar. Então, começou a rodar as 3 cadeiras juntas, e aí nós precisamos contratar mais pessoas. Então, uma na recepção já era pouca, uma auxiliar já era pouco. Então, começou 2 na recepção, 2 auxiliares. E aí, nesse local, não tinha local para as meninas, por exemplo, almoçarem bem. O local era pequeno, porque antes a gente projetou para uma pessoa na recepção, uma auxiliar. Então, começou a ter um movimento grande nosso ali. Eu falei, a gente tem que ter um mínimo de conforto, a pessoa tem que ter um lugar melhor para almoçar, tem que ter... E aí veio nascendo, então a gente precisa expandir. Eu ia lá ajudar ela, tinha que fazer o trabalho na cozinha. Não tinha um lugar para ele lá. Vai me ajudar na parte administrativa ali, ele ficava na copa, entendeu? E daí nisso nasceu, não, a gente precisa expandir. Mas expandir como? Nasceu, a gente tem que expandir, que tem um local de curso, que tenha isso. E começamos a projetar. Mas financeiramente era muito longe isso. Muito longe. Aí ele vai falar agora. Sim, então agora... Basta apenas uma palavra para alguém que tem falou, fé, né? Agora ele vai falar. Era muito longe, né? Muito caro, né? Você fazer um prédio desse tamanho, assim, com várias salas, ainda sala de curso... Ainda tem que ser uma coisa muito bonita, né? Porque senão não impressiona as pessoas. Ainda mais quem já é dentista para vir fazer um curso. E aí, igual eu te falei da confirmação, né? A gente tava na casa de uns amigos. Foi uma mulher lá dar uma palavra pra gente lá, né? De meia hora. Era uma reunião de oração, assim, com os amigos. A gente sempre faz, né? A gente vai na casa dos amigos, chama uma pessoa pra dar uma palavra, a gente escuta e recebe. Cada um recebe a sua parte. E aí a gente foi lá. E ela chegou na gente e falou assim, eu vejo pra vocês um prédio espelhado, com o seu nome em destaque na lateral. A gente ouviu aquilo lá, beleza, a gente nem ficou na cabeça matutando isso aí, né? Mas legal, um prédio espelhado, tinha uns detalhes, ela falou assim, mulher fala detalhes, ela falou, eu vejo vocês num prédio espelhado, e na lateral tem seu nome em destaque. Só que não vai ser só um lugar de trabalho, vai ser um lugar de louvor e adoração. E aí, ninguém sabia que a gente tava com esse projeto de expandir, de aumentar. E veio, assim, muito aos nossos corações. Só que daí, fala assim, prédio espelhado. Você nunca imagina. Agora é fácil falar, porque vocês
veio um prédio Sim. espelhado. Nessa época aí eu tinha visto já um lugar pra alugar, mas nada a ver com esse, né? Que eu pensei em colocar uns espelhos. Então eu falei assim, ela tá pensando o que eu tô pensando, vou pôr uns espelhos lá, né? Vai ficar bom. Quer fazer com as próprias mãos. fazer Eu com queria as colocar o mãos. espelho na marra em outro lugar. Era pra falar que... era um lugar que era frente, era meio liso assim, falei, vou encher de espelho aqui, vai ficar legal. Antes dela falar isso. Daí ela falou de espelhado, falei, nossa, confirmação, vou pôr os espelhos. Mas daí um dia eu tava indo pro médico de novo, essa história do médico, só que era outro médico. E aí eu passando na Avenida Brasil, subindo ali, eu vi esse prédio nosso que a gente tá hoje, aluga-se assim, e olhei, só que na hora nem me toquei que era espelhado, nada, só olhei, aluga esse lugar que é legal. Acho que eu vou ligar lá, liguei, na hora o cara já me chamou, vamos lá ver, fui lá ver, tirei foto, mandei pra Andriele, mas a gente não tava encanado que você gosta de espelhado, né? A gente não tinha nem lembrado que eu tinha falado. Era muito distante, assim. Depois que a gente terminou a obra, que a gente falou, nossa, olha o prédio espelhado mesmo que a gente tinha recebido. Mas daí eu fui lá, a gente viu, caro, não dá, vamos orar de novo, vamos ver se ele fazer esse preço aqui pra gente, a gente fecha. Sabe aquelas negociações. Daí eu falei pra ele assim, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos devagar, o nosso lugar não tá ruim, nós não estamos assim, nossa, vai fechar, não, vamos devagar, é um projeto a longo prazo, então a gente não precisa ter pressa. Aí eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, coloca seu carro pra vender, então, porque daí se vender o carro, a gente já tem um dinheiro e a gente começa a pensar em algo. Daí homem com carro, né, o Fernando ama carro, tava com né? meu Mercedinha lá, pretinha. Aí... Eu falei assim, não, ela falou, você vende carro? Eu falei, eu vendo o carro, vou vender o carro, vamos vender. Ela, sério que você vende? Jura? Eu falei, vendo. Vamos fazer esse negócio acontecer, né? Tá certo. Porque faz um ano que eu tava com ele, né? Eu era apaixonado por ele, era xodó. Aí eu coloquei pra vender, uma semana vendeu o carro. Rapidão. Tipo, foi até menos de uma semana. Eu ainda brinquei com ele, ó, você tá no projeto? Aí ele falou, não, eu tô no projeto. Eu falei, mas se você tá preparado pra estar num projeto com Deus? Aí ele falou, claro que eu tô. Tipo assim, nasci pronto, sabe? E daí ele anunciou o carro e em uma semana vendeu o carro. Daí ele assustou, sabe? Como assim? O carro vendeu em uma semana? Não deu tempo nem de... É que é mais difícil importado pra vender, né? Importado. E foi lá e vendeu em uma semana. Eu falei, agora, vamos pra agora, não pode parar mais, né? Vamos pra cima. Aí a gente pegou, já negociou com o cara lá do prédio, fizemos toda a negociação, aceitaram. Foi até uma proposta até abaixo do que o normal, né? E aceitou, falei, é pra acontecer mesmo, vamos lá. Eles negaram a proposta, daí eu falei, não, o que dá pra gente pagar é isso. Se não for isso, vamos seguir, né? Igual eu falei, não tá desesperado ali. Daí passou, acho que umas 2 semanas, eles não responderam rápido. Passaram umas 2 semanas, eles responderam, a gente aceita. Daí eu falei, e agora? Pior que agora deu certo, o que eu vou fazer? Deu certo mesmo. Deu certo, aluguel, agora tem que ir, não tem jeito, vamos voltar mais. Pegamos o carro e começamos, fizemos os projetos e tal. A gente fez o projeto antes de alugar, né? A gente fez o projeto já, só pra ver quanto que ia gastar, pra ver se dá pra assumir mesmo. A gente falou com a arquiteta e falou, ó, faz o projeto pra gente saber se nós vamos assinar o contrato ou não. Sem assinar, ela aprovou a proposta, mas a gente não assinou nada. Daí ligou pra Pri, a Pri foi lá, mediu tudo. Daí ela falou, vocês vão gastar mais ou menos isso. Falei, então faz o projeto, Pri, pra gente ver. Daí ela fez o projeto, aí eu lembro que ela fez o projeto, falou, vai ser isso. Aí mostrou assim, né, na tela e tal. Eu falei, acho que não tá certo isso, não tá certo. Daí saiu assim, e o Fernando empolgado, né, que ele é empolgado. E eu pensando, isso custa tanto, não vai dar certo, isso custa tanto, né. Minha cabeça já tava, quanto ia dar. E aí eu lembro que eu saí meio passada, assim. Aí falei, vou pedir ajuda aos universitários, né? Aí liguei pro meu pai. Meu pai, assim, é extremamente razão. Então, se eu ligo pra ele e falo isso, eu tinha certeza que ele ia falar, filha, deixa pra depois, junta o dinheiro, né? Vai ali, pensa direitinho. Depois que vocês tiverem uma quantidade já que dê pra pagar ali quase tudo, ou 80% você vai. Daí eu liguei pro meu pai e falei, pai, o senhor tá em casa... né, tá com o celular aí, então abre aí que eu acabei de mandar o projeto que a arquiteta fez. Daí ele mandou, assim, raspou um pouco a garganta, que ele faz isso. Daí abriu o projeto, eu falei, pai, o senhor tá vendo isso? E meu pai, ele é construtor, então ele entende tudo, sabe? De tipo, não, isso aqui vai gastar isso. Daí eu falei, pai, eu acho que a gente calculou errado, porque vão ser 2 andares, vai ficar muito grande, como é que nós vamos fazer? Daí ele falou assim, você não gosta de coisa grande? Vai pra cima. Eu falei,
caramba, meu pai falou isso, eu acho que não era ele. Eu nunca imaginei que meu pai ia falar, mais uma nunca. vez. E meu pai é extremamente, tanto que lá atrás, voltando da época da faculdade, ele falou pra mim, falou, não faça. Falei, olha, o pai não tem dinheiro pra te ajudar, eu não tenho como pagar essa mensalidade. Ele falou, não faça. Ele foi sincero. E aí minha mãe falou, não, nós vamos dar um jeito, né? Vamos orar. Minha mãe é extremamente assim, né? Vamos orar e aí Deus vai prover de alguma outra forma, tudo. E a maior prova que eu tenho, assim, de dependência de Deus foi na faculdade. Porque eu lembro que eu entrava e passava o primeiro mês e não sabia como eu ia pagar o segundo mês. Então, assim, você vive hoje sem saber como vai ser amanhã. Nossa, passei dia 10, ufa. Acabou. Aí eu lembro que na faculdade tinha aquela placa, né? Mensalidade lá, matrícula até de março, por exemplo. Abril, não lembro, faz muito tempo. E daí, se você não tivesse com a matrícula regularizada, você não entrava na faculdade. Eu falava, meu Deus, apareceu aquela placa, como que eu vou fazer e tal? Porque nos primeiros 6 meses eu não paguei. Eu não tinha como pagar. Eu fiz a matrícula, paguei o primeiro mês e eu não paguei o restante. Eu ia pra faculdade, falei, agora, minha carteirinha vai passar, eu vou entrar ou não? Aí entrava, ufa, passou. Mais um dia. Aí, de repente, ufa, passou. Aí aparecia a placa, passava a minha carteirinha, eu sem pagar a faculdade. Daí, assim, o meu maior desenvolvimento, assim, de dependência de Deus foi na faculdade. E mal eu sabia que era uma preparação, porque eu tinha que depender lá na frente para coisas maiores. Então, quando abriu, assim, veio esse projeto de virar um instituto, de aumentar, de fazer... Tanto que as pessoas olham e falam assim, você tem quantos sócios para abrir isso aqui, assim? As próprias pessoas conhecidas, não, quantos sócios você tem aqui? Daí eu falo, eu e meu marido, tal, ou nem falo, assim. Então, quando aconteceu isso, eu lembrei, assim, o Deus que cuidou de você lá atrás, quando era muito pouco, era uma faculdade de 1.000 e pouco, pra mim era muito. Então, hoje, eu pensei assim, não, lembrei exatamente do que Deus tinha falado comigo. Se ele me viu num prédio espelhado, e na lateral tinha meu nome em destaque, eu preciso ir, eu preciso confiar, eu preciso voltar com a minha dependência que eu tinha lá atrás. E aí foi quando nós fomos, e as coisas foram acontecendo, reformamos tudo, começamos assim, tiramos tudo, não tinha nada, então levantamos parede, tudo de reforma, né? Foi difícil ali, mas eu consegui enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. E quando nós inauguramos, que daí veio o nome, veio tudo, eu lembro que eu dei o microfone pro meu pai falar. E aí meu pai pegou o microfone assim com o olhinho todo marejado e o Castro vem dele. E ele falou assim, olha, um dia eu me lembro quando eu vim pra Campinas e eu trabalhava na roça e eu não tinha como sustentar meus irmãos, eu vim pra Campinas. E a partir disso eu fiz meu nome, meus irmãos vieram atrás de mim, eu consegui conquistar. Então hoje eu olho pra isso e eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus é um Deus que conhece lá na frente e tal. Então eu olho pra tudo isso e eu consigo assim, enxergar o cuidado de Deus e enxergar assim, o quanto vale a pena você depender no início. E deixar os planos com ele, fazer seu trabalho bem feito, com excelência, que é a nossa parte. Mas a parte assim nossa, era seu sonho? Não era meu sonho. Isso que eu tô vivendo não era mais meu sonho. Agora eu tô vivendo o que Deus planejou pra mim. Então falar, é o seu sonho fazer isso? Isso não é, gente, porque o dia a dia não é fácil. Não é fácil, é muito mais fácil eu estar com uma sala, só eu atendendo, eu, uma secretária e mais uma. Pronto, eu fecho ali, tá tudo tranquilo. Quando começa a expandir, dá muito trabalho. Tem muita gente dependendo de você ali. E hoje eu olho e falo, não, tem gente dependendo de mim. Agora eu não posso voltar mais. Agora eu preciso, alguém tá lá trabalhando, dando o seu melhor pra conseguir sustentar a família, pra conseguir sustentar os filhos. Então hoje eu olho e falo, não, eu tenho que continuar dando o meu melhor, porque agora muita gente depende de mim. Então, as coisas, a vida leva a gente, assim, impulsiona a gente pra um lugar. Porque talvez, se Deus não tivesse falado, olha, é isso, eu não iria assumir algo assim. Mas eu entendi que é algo que Deus tá me impulsionando pra eu chegar ao plano ali, ao propósito que Ele tem para as nossas vidas.
Então, foi assim que nasceu o Instituto de Castro. E foi aí também que eu entrei também pra ficar mais tempo na clínica agora, né? Então, antigamente eu ia uma vez a cada 15 dias, dar uma forcinha pra ela. Porque se você for ver hoje, o dentista, ele é muito bom tecnicamente, só que ele não sabe muito ser empreendedor. A Andréia ainda é muito boa nisso, né? Só que a maioria dos dentistas não são. Então, antes de fazer a clínica, ainda antes de terminar a clínica, a parte de obra, eu já entrei num curso de gestão de clínica, até porque eu também não sabia, né? Que é muito diferente de outras empresas. Sim. Então, lá você tem que ver precificação, você tem que ver pagamento de dentista, tem que ver hora clínica, porque cada hora que tá na clínica é um custo. Então, até chegar nesse patamar do instituto, a gente pagava todo mundo errado. A gente pagava, às vezes dava até prejuízo, só que a gente não via. Então, a gente fez essa hora clínica, a gente viu que... Se preparou. E aí eu entrei nessa parte de gestão da clínica e hoje eu tô com ela aí, eu fico todo dia lá. Aí eu vou para outras empresas também, mas fico mais tempo lá. E agora a gente tá lá, trabalhando junto. Que foi a mãe dela que falou um dia eu quero ver você trabalhando junto com ela. Eu tô aí junto com ela. Você nunca imagina que vai ser assim, né? Você imagina como tudo. É pra vocês separar o pessoal do profissional? A gente não se conversa muito na clínica. A gente nem se vê direito lá, né? Porque a gente fala que ela é do andar de cima, eu sou do andar de baixo. A gente até comprou uns radinhos pra conversar, porque é bem grande lá, né? Então a gente fica meio que, vamos subir a escada, então nem se vê. Então a gente fala da clínica em casa, às vezes. Mas é muito pouco, né? No carro ali, aí chega em casa, a gente termina e vai. Na verdade, não tem muito como separar. Porque quando a gente tem um negócio, a gente respira o negócio, não é verdade, gente? Vocês estão em casa. Vocês podem estar falando de outra coisa, mas daqui a pouco o assunto volta. No caso de vocês, uma ideia, né? Vocês estão falando outra coisa. Daqui a pouco, tudo remete à escola. Vocês vão voltar, tá na escola. Tem um negócio. Isso vai ser bom pra escola. Você tá num café. Agora, nossa, o café vai ser bom pra escola, sabe? Então, tudo vocês... Vai associando, linkando. Né? Então, às vezes, eu falo pra ele assim... A gente não conseguiu conversar durante o dia e tal. E daí, às vezes, eu que tô aloprada. Porque você atende, você faz isso, a cabeça tá lá, tá volta. Aí, às vezes, eu falo... Agora a gente vai jantar. Não vamos falar de trabalho. Vamos falar de outra coisa e tal. Mas daqui a pouco a gente tá falando de novo. Então, assim, pra separar, hoje tá mais leve, assim. Não é um fardo. A maioria das pessoas leva a trabalhar junto como um fardo, né? Tipo, vocês estão o dia todo juntos, agora vai pra casa, tá juntos. Então, como nós não ficamos tempo todo juntos, eu tô atendendo, ele tá fazendo outra parte, daí a gente se encontra ali, muito pouco, almoça junto, daqui a pouco tá fazendo outra coisa. É que, na verdade, a gente não vê a hora de acabar o nosso horário pra ir pra casa falar das ideias, né? Porque ali a gente não se fala, então... ele tá na correria ali, vivendo a adrenalina do negócio. Nossa, não consegui ver ela hoje, né? Vamos embora, daí eu falo com ela no carro que eu pensei aqui e tal. Daí a gente vai falando das ideias. Sempre tem ideia. Sempre tem ideia. Você tem um negócio, você respira o negócio, né? Não tem muito como fugir disso. Mas a gente leva, assim... Tá equilibrado, tá? É leve, né? Não tá um fardo, assim, não, agora tem que falar disso, de negócio. Porque os dois gostam, então... É ruim se um não gostasse, né? Que daí fala de trabalho, você fala de trabalho. Mas é meio que a gente fala de trabalho mesmo. O empreendedorismo, eu acredito muito que é isso. Tipo, não é aquele... Sim. Todo ser humano tem que trabalhar, né? Tem que, ou às vezes empreendendo, uma grande maioria como CLT. Mas eu acredito muito que quando você se dispõe a empreender em algo, não é ali, não é, pelo menos não é para ser um fardo, né? Aquilo é para se tornar um propósito na sua vida, não é pela grana. A grana, se você fizer o trabalho certo, alguma hora vai vir, vai retornar os investimentos. Sim. Mas é o amor ali na causa, né? Sim. Mas, Rodrigo, só pra gente linkar aqui, que a história é sensacional e pegou vários insights. Mas que ano que foi que você começou com aquela doutora que teve a bebê? Foi em 2014. 10 anos atrás. É mesmo, olha. 10 anos depois. Você acha? Quem que imagina 10 anos depois o que vai acontecer na nossa vida? Exatamente 10 anos depois. Andriele, você trabalha aí transformando vidas. E uma delas foi do meu amado.
O Gustavo, ele sempre foi da parte comercial. Hoje ele trabalha mais no financeiro. Teve um momento que a gente teve que alinhar isso. Então eu achei interessante vocês falarem, não, eu sou do andar de baixo. Porque aqui a gente fez isso, né? Então eu fiquei com a parte comercial e ele ficou com a parte financeira. Até pra gente não debater as mesmas coisas. Tem que separar, senão aí dá briga, né? Porque daí você sempre tem um assunto novo, né? Algo pra compartilhar. Mas eu lembro que o sorriso dele... Se tiver foto, amor, você Eu podia vou colocar. mostrar as fotos. Você vou podia colocar. Você aqui. vai colocar? Porque eu lembro que era uma febre, o pessoal começou a falar muito de colocar as lentes de contato. E era tudo muito novo. Sim. Você trouxe essa novidade. Eu lembro que ele falou, nossa, Medina, vai ficar top, não sei o quê. E eu falei, eu sou meio desconfiada. Aham. Eu falei, Gu, vai você primeiro. Se É ficar bom, verdade. aí eu vou. E eu lembro que transformou, realmente mudou a autoestima dele. Eu falei pro Gu, negou fogo, vamos pôr um Ele jogador sempre- aí. Tô caçando, ver se eu acho aqui Eu as fotos. lembro que assim, hoje ele é muito mais sorridente. Uhum. Ele já era ele é uma Sim. pessoa tranquila, é dele essa mansidão. Mas junto veio o sorriso. Então, qualquer coisa que a gente falava com ele, ele tava Sim. sorridente. Cara dentária, pô. Não, Então- o Gustavo, ele já sorria. Sim. Ele, assim, ele sempre foi muito animado, né? Eu falei, gente, o Gustavo já é animado. A hora que ele não sabe... Quando ele começou o tratamento ali, e eu falei pra ele, você não sabe como vai melhorar a autoestima. Gente, Porque foi muito. as pessoas não sabem o quanto elas podem melhorar a autoestima. Isso é uma coisa assim, você só consegue saber se você fizer. Então eu lembro que o Gustavo, ele já era, nossa, Adri, animado, assim, sorridente. E eu lembro que quando eu coloquei o provisório, ele já fazia selfie ali, já tava sorrindo. Eu falei, olha só, ele gostou. Depois o definitivo, né, gostou mais ainda. Fez embaixo. Ficou um sorriso. Não, é realmente VIP. um antes Foi, e depois foi. da de Castro, assim, porque foi um romper pra ele, sabe? E aí, lógico, né? Depois eu fui lá e fiz o meu. Sim. E Davizão também Davi é paciente. também é paciente, cuidando da família toda. E você sabe que é legal falar isso, porque o sorriso, ele remete ao quem você quer ser. Então, por exemplo, o Gustavo, ele tava já tava com a escola na época, já tava franqueando, né? Nessa época que o Fernando já tinha entrado. Sim, sabe já por quê? tá. Foi Na época, a 2018, gente já tava com mais esses ou menos, pensamentos, a 19. gente já fazia O quê? muito curso. Entrei? E assistia muita palestra. Foi 18. E eu lembro de ter ido 17. com ele. 2017, Eu não vou falar aqui porque todo mundo vai saber quem é a pessoa. Mas o palestrante, ele tinha um sorriso terrível. E ele falava sobre crescimento profissional, falava de finanças e tudo mais, e não combinava. E eu lembro que eu falei pra ele, Gu, olha só, se ele tivesse com um sorriso legal, ia impactar muito mais, Sim. entendeu? Ia passar muito mais veracidade, muito mais credibilidade naquilo que ele tava falando, porque era um conteúdo muito bom. Sim. Mas você não, sabe, não encaixava a pessoa com Eu lembro com o que até ele hoje, tava a falando. gente tava na frente da escola, né, Gu? Que eu falei pra você, vamos pôr uma lente de jogador aí nessa boca, vai ficar top e tal. Ele, será, Fernandão? Será? Hoje a Legal, vamos lá, pô. aparência influencia Sim. muito. Então, por exemplo, ele fez isso, ele não tinha o primeiro livro ainda, né? Não, Nessa época. Não. Então, por exemplo, isso acabou que quando ele foi pro primeiro livro, ele já tava ali pronto pra foto, pronto, né? Sim. Então é algo que, agora ele fez o segundo livro, é algo que é representativo. Então ele sorri, ele tá Tem a ali, foto ó. dele sorrindo no livro ali. É como se ele tá Mostrando a arcada completo, né? Ele tá dentária. feliz. Sim. Ele leva uma vida que, ele é um empreendedor, ele tem uma empresa, ele faz os livros, ele é palestrante. Então o sorriso encaixa muito nisso. Sim. Tipo, não, olha, estou feliz. E o sorriso bonito representa isso. Não, realmente, eu tô feliz. E eu gostei muito do trabalho que você fez também da coloração. Porque Ficou o natural, Gu, né? ele é muito branco, né? Mas você é bem Sou branquinho. white. E de fato, o Sim. dente dele tinha até uma tonalidade um pouco mais amareladinha Sim. ali, mas pelo tom da pele dele. Sim. Olha isso, gente. Dá um foco. Nossa. Aí, ó, mudou a arcada ó. dentária, hein? Eu Pegou, hein, Samuca? Pegou a visão, Ó, hein? sabe o que eu Nossa, costumo gente. falar? Olha só, até cuidou do cabelinho ali. As mudou o linhas, estilo. as linhas de expressão, tudo muito mais, um olhar mais sereno, mais suave. Eu costumo falar que muda Gente, o olhar, tá sensacional. vendo? Se você olhar o depois, tem um sorriso diferente, mas olha o olhar. Ó, como Gente. muda o olhar, né? Então,
realmente... Aqui, pra chegar desse resultado pra esse, qual foi o tratamento aí que você aplicou? Você lembra, Audrey? Lembro, ó, do Gustavo, nós fizemos uma microcirurgia, removendo um pouquinho da gengiva, tá vendo? Quando ele sorria, aparecia mais a gengiva e um dente era maior, outro menor, então a gente fez esse alinhamento da gengiva pra ficar melhor, assim, o dos dentes. Separou a nota inteira. E depois nós fizemos as lentes de contato em porcelana. O sorriso do Gustavo é premium. Tem um botoxinho aí? E aí fez as lentes em porcelana nos dentes superiores. Pensando aí na cor, né? Fazer um dente mais branco, mas de uma forma mais natural, uma forma que combinasse com ele. E aumentamos um pouco o tamanho, né? O Gu é alto, então tem que ser um dente que combinasse com ele. No antes, o dente tá muito curtinho, Sim. né? Pra combinar com a face dele. E os dentes isso aí. dele não seguem todos aquela mesma cor cerrada. Sim, Tem tonalidades diferentes. A tonalidade, os dentes posteriores, os dentes do fundo, eles são um pouco uma tonalidade diferente dos da frente, pra trazer um ar de naturalidade. Quem conhece o Gustavo só do depois, que é da época do livro, meio que vai falar que é um sorriso Que super agora natural. todos É vão dele. conhecer o Gustavo do antes. Mas ninguém É diz a que mudança, ele né? não pensa que é realmente Isso. uma Se colocar lente. um leite branco do começo ao fim, vai ficar muito... Fica Sim. muito artificial. artificial, que é o que sim. o pessoal acaba fazendo, assim, todo da mesma cor, nem um dente natural é Sim. todo, assim, da mesma cor. Então ficou bem... Ficou muito bonito. Quem conhece o Gustavão agora, né, Gu? Ó, fala, ó, nasceu assim. Nasceu assim. pronto. E Isso que é você, legal. Gu, como paciente, o que você tem a dizer nessa época de transformação? Eu posso falar o que eu lembro, a Adri, né, de como te atendeu ali. Mas e pra você? Qual foi a principal mudança depois do sorriso? Não, pra mim, eu sempre recomendo, né, se você quer mudar a funilaria do rosto, arcada dentária, não, super recomendo a de Castro, porque eu sempre estava fazendo tratamentos odontológicos, né, em clínicas antes de chegar em vocês, e aquela verdade. questão que como paciente, porque um tratamento odontológico, você não é um cliente, você é um paciente, Sim. né? E na última clínica que eu estava, era sempre um dentista diferente me atendendo, aí um pegava a fichinha, não sabia o que o outro tinha feito. Então, assim, quando eu entrei como paciente da de Castro, a gente vê que cada paciente ali é personalizado mesmo, toda a equipe são extremamente preparados para atender da melhor forma ali a necessidade, e foi transformador, de fato, mexe com a autoestima, Sim. faz a gente querer ter mais cuidado com a nossa imagem. Muitas vezes a gente está na luta ali, vivendo a correria do Sim. dia a dia, principalmente acredito que os homens são mais desleixados nisso, né, pô? Não, Fernandão Fernandão sempre... Agora eu tô meio careca, né? Mas tá voltando. Sempre se alinhando ali. Eu sempre fui mais largadão, pô. E depois que eu passei pela de Castro, de fato a gente vai... precisa, de fato, Foi mesmo. Sim. investir na gente, né? E quando E foi sensacional. eu tô na clínica lá, eu mesmo marco, ó, marca a limpeza pra mim amanhã. Que hora que tem aí? 2 horas, pra deixar marcado. Ô, eu Fernando, faço mas o limpeza. seu sorriso ele é muito bonito. Não tem lente. Não, o meu não. O meu eu usei muito tempo É aparelho. o cuidado também da esposa. Ele faz clareamento. Eu fiz clareamento, né? Pra deixar um pouco mais branco, mas... É que eu usei aparelho quando eu era mais novo, né? Eu usei uns 5 anos. Então, meio que deu uma ajustada aqui. Mas eu não tenho lente. Eu até queria colocar, mas ela falou assim, não, vai pôr não. Não, nem precisa. Não precisa. Mas ela cuida de mim, ó, todo dia. Né? Não, é muito bonito. É um sorriso muito bonito, realmente. Já é o seu cartão, já. Já é garoto propaganda. Não, e a ideia, ó, desses bate-papo, desse quadro aqui, Histórias que Inspiram, é exatamente isso. Ó, quem estiver nos assistindo, aqui vocês trouxeram vários insights. Isso daqui Sim. é a trajetória do herói, mas o herói da vida real, entendeu? Sim. Porque assim, em nenhum momento você trouxe aqui os êxitos. Antes de chegar nos êxitos, teve muita luta, A muita trajetória, fé,
acreditar, né? Apostar no até então invisível. Sim. Algo que eu achei bem bacana que você trouxe aqui, que eu acredito muito que isso é o propósito, que hoje vocês estão vivendo algo através do Instituto, que até então, algum tempo atrás, parecia ser impossível de alcançar, mas a frase que para mim foi determinante é isso, a fé é um passo de cada vez. Sim. Que quando você entrega algo ou chega lá, você cria essa autoconfiança que você consegue entregar mais, se desenvolver e se aprimorando, um passo de cada vez. Começou uma experiência que foi a faculdade ali da vida, na prática. Entrou numa clínica onde a proprietária estava vivendo o sonho dela, Sim. a maternidade, ali você viveu um intensivão para ter aprendizados na prática. Ali ela já teve uma mentalidade diferenciada. Sim. Porque você pensou, ela está realizando o sonho dela. Eu preciso dar o meu melhor aqui. Sim. Eu acho que isso já fica uma lição do quanto você já tinha esse coração, Sim. né? Que já era conduzido por Deus, né? Sim. Porque uma pessoa pensar em fazer o melhor pro outro, Sim. já mostra o quanto que você realmente tinha uma gratidão genuína por ela. Então, você Sim. merece todo o sucesso que você tem hoje, tudo que você está conquistando, e que a sua equipe seja para você o que você foi para ela. Porque foi uma semente que você lançou lá atrás. É verdade. E falando em equipe ali, pra gente fazer as considerações, né? É muito legal, assim, acho que tirando ali a parte do tratamento dos pacientes, que isso daí é uma coisa assim que é a nossa obrigação, fazer o melhor pro outro. Mas assim, pensando como empresa ali, é muito legal, assim, uma das coisas que mais enche o meu coração, assim, é ver a evolução das pessoas que trabalham com a gente. Então, a pessoa começa trabalhando ali, ela fala de uma forma que é tímida, ou ela não acredita muito na vida dela. A maioria das pessoas tem uma vida difícil. Teve Sim. trauma, teve um problema com a família, com os pais, né? Todo mundo tem seus traumas. Sim. E assim, às vezes eu penso assim, não tem nada a ver com isso. Deixa a pessoa lá, né? Ela tem os traumas dela. Mas daqui a pouco eu tô lá, não, mas você consegue. Já aconteceu isso comigo, você também, sabe? Assim, então eu acho que a evolução como ser humano das pessoas que convivem ao nosso redor é muito importante. Então assim, não dá pra eu evoluir sozinha. Sabe? E ninguém evolui se você não passar por cima dos seus traumas, se você falar, não, eu venci essa parte, agora eu vou evoluir outra. Então, assim, a evolução dos colaboradores, assim, enche meu coração de orgulho. Uma menina que mal sabia falar, era muito tímida, daqui a pouco a menina tá gravando vídeo, a menina tá falando, elas estão se expressando, daqui a pouco tá chorando, sabe? Assim... Uma que entra, nossa, não quero saber de relacionamento, eu já fui traumatizada, daqui a pouco anuncia que vai casar, sabe? Assim, então, assim, essa evolução pessoal é o que faz a empresa acontecer, sabe? Então, isso é uma coisa que eu priorizo muito. Às vezes até, né, as pessoas falam, não, você não tem nada a ver com isso, né? Você não tem que... Não é que eu me intrometo, mas assim, a pessoa tá ali, precisando de ajuda. Ela entrou, você tá ali todo dia com a pessoa, 10 horas, 8 horas. Sim. O mínimo que ela vai ver em você, assim, ó, ela tem coragem. Ela tem ousadia, então precisa ter também, sabe? Então, isso eu acho que é o que faz tudo acontecer. Não, então eu preciso que a clínica dê certo, porque essa pessoa tá dando certo. Alguém que veio também de muito de baixo agora fazendo faculdade, sabe assim? Então, eu incentivo muito as pessoas que trabalham comigo a evoluir. Eu não aceito assim, ó, só um evolui. Tem que evoluir todo mundo. E até tomei um susto, né, que fui trabalhar com ela agora, e aí chega lá, a equipe tudo unida, todo mundo junto, sendo que, tipo, na empresa lá, na minha empresa, o pessoal era meio separado, né, cada um na sua, e, tipo, eu faço a minha parte, você faz a sua e pronto, né. Tá até mudando agora as coisas que eu tô pegando dela, o que ela plantou lá, e tentando trazer pra mim também. Uma das coisas que eu sempre faço quando tem alguém novo, acabou de entrar alguém que vai trabalhar na administrativa, alguma coisa. Aí eu falo, você gosta de café, né? Tá, a gente gosta bastante de café lá. Gosta de café, tá, eu gosto. Daí eu faço questão que eu pego o café e eu sirvo a pessoa. Porque ela fala, poxa, a doutora tá me servindo, eu preciso dar o meu melhor. Então, assim, sempre acontece, alguém não almoçou, eu desço com alguma coisa, ó, tô aqui, come. Sabe? Então as pessoas, aqui tá diferente.
Porque pra quem eu tô com receio, eu tô com vergonha, né? Uma pessoa nova e a pessoa tá fazendo isso por mim. Então, assim, o trabalho de ser empreendedor é servir. Você só consegue ter uma equipe ali que é engajada porque elas estão olhando você trabalhando, você se esforçando, você servindo. Então, assim, sei lá, acontece alguma coisa, eu compro um bolo, vamos comemorar. Então, assim, eu nem tô comendo bolo, dá o bolo pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que isso é uma prioridade. Talvez a clínica tenha crescido internamente muito também por isso. Porque os pacientes enxergam isso. Poxa, não, lá tem harmonia, Sim. né? Uma não tá falando mal da outra, uma não tá... Sabe, assim, quando eu vejo que começa alguma coisa, só mulher trabalhando, né, gente? Tem algum Sim. comentário. Mas quando chega em mim, eu já dou um jeito de resolver, de cortar, que isso não cresça. E aí, as pessoas veem isso. Quando começa alguma coisa, ó, não, a doutora não gosta disso. Se começar com isso, ó, isso daí é uma coisa que ela não tolera. E sempre quando chega alguém, eu falo, olha, nossa prioridade é a harmonia do trabalho. Se não tiver aula, ó, tem que ser leve pra todo mundo. Nós estamos juntos aqui 8, 10 horas por dia. Se ficar um clima pesado, não dá certo. Exatamente. Então, assim, o paciente tá vindo com trauma. Provavelmente ele já foi em outro dentista, ele não foi bem atendido, ele sentiu dor. Aí ele chega lá, a recepcionista tá com uma cara de poucos amigos. Ou tá uma brava com a outra. Gente, vocês sentem, vocês vão num lugar, numa loja, Sim. a mulher tá com o braço cruzado. Então, assim, a pessoa já está num ambiente que ela tá superando um trauma. Então, ela chega lá, o ambiente tem que ser leve. Então, eu falo assim, ó, o clima tem que ser leve. Então, todo mundo que entra fala, ó, gente, a harmonia é prioridade da clínica. E quando você doa primeiro, é muito fácil do colaborador se doar. Porque ele tá vendo, ó, eu vou fazer, mas ela tá fazendo. Tá vindo dela e ela tá fazendo, então eu vou fazer também. Então é legal, assim, às vezes eu olho, uma tá levando alguma coisa pra outra, sabe? Eu falo assim, ó, elas nem sabiam disso, daqui a pouco... É tão... Uma pega um pedaço de bolo, tá vindo 2 pedaços de bolo, uma pra outra, sabe? Então, assim, falo, como isso influencia na vida das pessoas? Isso melhora o casamento delas, o ambiente com os pais. Então, assim, tudo reflete. Nossa vida é unida em tudo. Não tem como eu pensar só no casamento e eu não tô bem no casamento, vai afetar o pessoal, do profissional. Então, a gente tem que ter uma ligação de tentar o equilíbrio da vida, que é o mais difícil. Eu, por exemplo, quando vou fazer atividade física, falo, nossa, eu tô cuidando de mim, então eu vou até trabalhar melhor, sabe? Assim, então uma coisa depende da outra. Sim. Então, isso é muito importante no negócio, no casamento, na amizade e no ambiente que a gente vive. Então, acho que uma das prioridades é servir. Não, eu sirvo primeiro o meu colaborador, porque daí vai ser muito mais fácil dele devolver isso. Não, se ela tá fazendo, se eles estão fazendo isso, eu vou fazer também. E aí, já desarma, né? Já faz a pessoa exatamente. se Todo sentir mundo acolhida. teve um trauma ali. Então, esse trauma tem que ser resolvido ali de uma forma ou de outra. Você entrega muito mais que dinheiro, né? O cara não vai trabalhar por um salário. Se for só por salário, ninguém fica na empresa, né? Qualquer oportunidade de 200, 300 reais a mais, ele sai. Então, a pessoa, não, olha, eu ganho muito mais que um salário aqui. Eu ganho amigos, eu ganho um conforto, eu ganho um ambiente legal de trabalho e isso faz muita diferença. E a dedicação também, né? Porque a gente passa umas 10 horas na clínica, né? Até mais. Então o pessoal vê que a gente, tipo, eles cobram, mas estão aqui também. Eles não param. Tá trabalhando. Estão trabalhando até mais, né? Estão na luta. Estão na luta, então... Gustavão sai 11 horas, né, Medina? Posta os stories que ele tá indo embora 11 O horas. pessoal gosta de ver isso, entendeu? Tipo assim, ele gosta de ele cobra de um trabalho melhor, só que também ele tá aqui. Ele não pega aqui e sai, Sim, entendeu? isso faz Não, diferença. e na diferença. verdade, assim, isso que vocês falaram, essa harmonia, todas as vezes que eu fui lá, eu sempre senti. Você sentiu? Oh, com certeza. Isso é Eu muito até já importante. falei pro Fernandão várias vezes que o time interno ali é um dos melhores que eu já vi, assim, nos estabelecimentos. Ai, E é que muito bom. legal mesmo. Algo que eu acho muito bacana, que eu vejo que vocês postam no Instagram, acho que vocês fazem uma reunião semanal, que cada funcionário faz... Sim. Como que é isso daí? É assim, ó, segunda-feira é o dia mundial do recomeço, né? Então, toda segunda-feira a gente faz uma reunião, assim, meia hora, 40 minutos. Então, todo mundo para, nós marcamos o paciente 1 hora a mais. E aí, todo mundo toma um café junto, come um bolo, alguma coisa. E aí, cada um rotativo. Então, cada dia já tem uma escala, então você vai apresentar algo. Então, fora de meta, de coisas de Motivacional, trabalho. né? Então, é algo motivacional. Então, todo mundo prepara, até a faxineira.
Ela tem uma... E ela foi uma das melhores ainda, você tem que ver. Então, todo mundo prepara algo motivacional pra passar pro outro. Então, algo que aprendeu desde que começou ali, ou algo que viu de diferente. Então, a pessoa apresenta um vídeo, fala sobre algum tema, e aí todo mundo depois dá as mãos, a gente faz um devocional e faz uma oração, né? Pedindo para Deus abençoar os pacientes, nos abençoar a semana. Então é meio que a gente entrega a semana ali para Deus, pede proteção, pede bênção, e cada um ali dá uma palavra motivacional. Tem a palavra motivacional, a gente fala um pouquinho de meta também, de como tá, o que tá precisando de produto, o que tá precisando de material, como que tá a meta, faturamento e tal, de tudo. Então, no começo do mês, principalmente, a gente estabelece a meta, né? E semanalmente a gente vai conferindo se está sendo atingido ou não. É eu que entro, né? Que eu fico na parte das vendas ali. De pontuar. Ver o que deu errado na semana anterior que a gente pode resolver. Isso, exatamente. Eu sempre falo assim, olha, o que a gente consegue prevenir de problema? A gente só consegue resolver um problema, a gente consegue prevenir vários problemas. Ao invés de a gente resolver um problema, vamos prevenir. Então, o que aconteceu semana passada que a gente pode prevenir essa semana de não acontecer? É uma mensagem que não foi respondida, é algo que não aconteceu. Então, a reunião semanal serve para o time estar engajado, por isso que a gente faz também algo motivacional. Inclusive, as meninas voltaram toda animada depois da palestra dos 2 dias lá. Da imersão. Voltaram, assim, super animadas, falaram que, nossa, foi super bom, como mudou a mentalidade. E aí, durante umas 2 semanas, elas passaram algumas coisas parecidas das que falaram, sabe? Na semana seguinte, foi super bom. Foi legal. Ano que vem vai ter outra, e já estamos contando aí com vocês, hein? Não, estamos querendo agendar aí para abril aí, do ano que vem. Estamos vendo os palestrantes e tal, fazer uma imersão, ajustar, né, essa primeira para sempre ir melhorando aí devagarzinho, né? Sim. E essas reuniões semanais? É toda segunda? Sim. Toda segunda-feira. Acho legal. Semanal e uma mensal. Então, uma da segunda é mensal do mês. Nós estamos aqui caminhando para o final, mas antes de você pedir a sua última mensagem, eu queria saber de você, Andriele, já que você tem esse todo lado psicóloga, ouvinte, amiga, qual foi a história nesses 10 anos que você ouviu que mais te marcou, que mais te impactou de algum paciente? Caramba, essa pergunta é difícil, hein? É pra pensar. Nossa, teve muitas histórias. Eu sou muito envolvida com os pacientes, assim. Tem muitas histórias. Olha, teve uma história que me impactou, que era uma paciente que usava dentadura. E ela tinha, eu não lembro, ela era nova, assim, tipo 44, 46 anos. E os filhos não sabiam disso. Então, ela, por exemplo, ela acordava, ela ia pro banheiro, ela se trancava, tirava, escovava o dente, tudo, colocava de novo. Ela tinha dente embaixo e em cima era uma prótese. E aí ela tinha filhos grandes, assim, e os filhos não sabiam que ela usava. Então era uma dor muito grande pra ela. Ela ia no banheiro com os amigos, durante o trabalho, e aí todo mundo ia depois do expediente ali do almoço escovar o dente, ela não ia. E aí ela fez implante, deixou o dente fixo. E foi uma história, assim, muito linda, assim, não teve como não chorar. Todo mundo chorou, a paciente chorou. E ela falou, agora eu vou contar pros meus filhos. E aí ela chegou em casa, contou pros 2 filhos, olha, a mãe extraiu o dente muito cedo, trabalhou assim, assim, e hoje eu realizei meu sonho, e ela não tirava mais. Então ela fala assim, ó, como é pequeno, gente, ao nosso ver, assim, ela falou, agora eu consigo escovar os dentes com os meus colegas de trabalho. Ela fala, agora eu vou pro banheiro com eles. Eu trabalho 19 anos na mesma empresa, eu nunca fui escovar o dente com todo mundo. Então, acho que essa... foram muitas, assim, muitas. Mas acho que essa foi muito, assim, por ela não contar pros filhos, por ela ter... Imagina, gente, durante 19 anos, ela não conseguia ser ela mesma. Ela ia pro banheiro, ela acordava antes do marido, ela sabe, assim? Então, tudo pra não contar. Então, imagina como era uma dor isso pra ela. Constrangimento, né? É, um constrangimento muito grande. Então, acho que essa foi uma das que mais me impactou, assim. Ver que, não, agora eu vou contar pros meus filhos
que o que eu fiz aqui tá fixo, eu vou abrir minha boca, eu vou mostrar pra eles. E aí depois, no retorno, ela falou, olha, eu tô escovando dente com os meus amigos do trabalho. E você fala assim, é tão pequeno aos nossos olhos, tipo, você não tá pensando que pra você tem que escovar o dente com todo mundo no seu trabalho, porque acho que eram unidos ali. E assim, só quem consegue mensurar a dor é quem tá vivendo. Então, acho que essa foi uma das histórias mais impactantes. Uau. De muitas. Mas essa foi... que mexeu muito com a família, né? De uma pessoa muito tempo fazendo a mesma coisa pra guardar aquele segredo, pra ninguém saber que ela tirava o dente. Então, acho que essa foi uma das que mais impactaram. Bonito, hein, Indri? Mas é isso mesmo. E porque... a gente sente essa emoção. Quando você conta, tipo assim, você não consegue não pensar na... Nossa, todo mundo chorou. Ela chorando, todo mundo chorando. Não tem como não chorar, imagina. A pessoa tá realizando o sonho dela. É mais mulher, assim, a gente pensa. Você não sabe o quanto dói, né? Era uma dor muito grande. Que ela viveu anos. Então, eu tô durante anos da minha vida trabalhando, porque eu quero pagar isso aqui. E eu escolhi vocês pra fazer isso. Era um outro conhecido, né, que tinha indicado. Eu escolhi vocês, porque eu vejo que fica muito natural e tal. E assim, foi um prazer conseguir fazer parte da história desses pacientes, assim. Então, acho que isso mudou a vida dela, mudou a nossa, transforma. Que lindo. Não tem como transformar. Não, é show de bola. E, gostaria de verdade de agradecer, viu, vocês dois, Fernandão e Andriele, por estarem aqui com a gente. De fato, pessoal, eu sou paciente, então eu super recomendo. Se você quer fazer qualquer tipo de tratamento, né, odontológico, procura a clínica de Castro, estético, né? Tratamento Também. estético, porque assim, de fato ali, essa atmosfera de ter pessoas qualificadas, pessoas do bem, um ambiente cristão, Sim. de fato transformou a minha vida. Então eu sou até propaganda real, porque eu passei ali como paciente, propaganda viva, e tive a minha vida transformada. Então, de verdade, sou eternamente grato o carinho que a gente tem por vocês. Sim. E antes de finalizar, passa todos os contatos aqui também para o pessoal ir lá na clínica, mas a gente sempre pede para os convidados, já que esse é o quadro Histórias que Inspiram, e aqui vocês trouxeram vários insights do empreendedorismo do mundo real. Tem muita luta, mas se você tiver fé, assim, se tiver o propósito, o milagre acontece, né? Até uma frase que eu uso muito aí no livro: histórias grandes têm inícios pequenos, e no meio disso tem grandes batalhas. Mas se você tiver fé, você chega lá. E todo esse testemunho que vocês compartilharam aqui é uma história grande. O projeto que vocês estão construindo é grandioso, já é grandioso, mas iniciou pequeno. E no meio disso tiveram grandes batalhas, mas com muita fé. E por isso que a vitória sempre vem. No final, a vitória, o milagre acontece. E aí eu gostaria que vocês deixassem, mas aí focando mesmo, na câmera, assim, dando o Samuca vai dar o zoom, aquela mensagem final para quem está nos assistindo. E é isso aí, eu sou eternamente grato. Pode ir? Pode falar. Isso aqui, Eu vou primeiro? Pode falar. Eu acho que vou olhar pra câmera, né? Olha pra câmera. Eu acho que se for pra eu deixar uma mensagem ali, até um encorajamento pra você que tem um sonho, que às vezes enxerga mais a dificuldade do que a realidade, né? A realidade é difícil, né? Se for pra eu falar assim, no geral, eu costumo dizer, a vida é difícil pra todo mundo. Não tem uma pessoa que fala assim, não, no meu caso foi fácil. Mesmo quem começou embaixo e quem começou em cima. Existe dificuldade pra todo mundo. Mas se for pra eu falar algo, eu quero dizer, coloque uma porção de fé em tudo que você for fazer. Tudo que as suas mãos tocarem, coloque a sua porção de fé. Viva o propósito de Deus, viva o que Ele sonhou pra sua vida, porque às vezes a gente quer ir por algum caminho e Deus tem outro projeto pra gente. Então, seguir o propósito da sua vida, seguir o que Deus tem pra você, faz com que você caminhe
com um destino certeiro. Você caminhe, não que não tenha dificuldades, mas que esse caminho vai trazer frutos. Em tudo que nós fizermos, né? Tem que ter fruto, tem que ter transformação. E isso começa pelo nosso... Posso dizer assim, isso começa com a nossa individualidade. Depois que algo muda em você, você consegue mudar o outro, você consegue transformar o outro. Então, resumindo, é isso. Quero agradecer vocês pelo convite. Foi uma honra participar desse projeto de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a escola, as palestras, os livros, o café, né? Que Deus possa confirmar tudo que Ele tem colocado nas mãos de vocês. E finalizando é isso, não tem como eu falar outra coisa. Basicamente, coloque a sua porção de fé em cada passo que você der. Ó, até rimou. Obrigada, viu, gente? Valeu, Dri. E aí, Fernandão? Vamos lá também, né? Tem que falar, né? Tem que olhar, tá? Não, eu quero dizer que se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. Por mais que seja difícil, essa parte de empreendedor, né? Eu mesmo já caí várias vezes, já fechei muitas empresas, já abri várias empresas, mas você tem que sempre que abrir uma a mais do que cair. Se você caiu 10, levanta 11 e que o sucesso vem. E outra coisa que eu aprendi nessa vida é que você tem que ter Deus no seu caminho, porque sem Deus você não consegue fazer nada. Não adianta você achar que você faz com as suas próprias mãos, que você não tem força para isso. Então, se Deus quer que você faz e dê certo, vai dar certo. Se Ele falar que não, se não for da aprovação dele, você vai correr, vai bater a cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Então, corra até do seu objetivo, não desista, e com fé em Deus, sempre com propósito, você vai conseguir. Isso aí, Fernandão, mandou bem demais. Galera, estamos finalizando aqui esse episódio. Se você quer um tratamento estético, odontológico, vem para De Castro, é sensacional. Dri, de coração mesmo, uma gratidão. Valeu, Fernandão, top demais. Obrigado, Regina. Tamo junto. Vocês moram no nosso coração, os dois. E é isso aí, galera. Certo, Medina? Certo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!